Senhor, igreja. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória. Louva a Deus por mais uma oportunidade de poder estar aqui falando da palavra sagrada, dessa palavra que nos santifica, dessa palavra que nos purifica, dessa palavra que nos prepara para o céu. Amém? Glória a Deus, aleluia. Eu quero aqui, antes de mais nada, dizer uma coisa. Se alegrem com quem veio. Não percam o seu tempo se entristecendo por quem não veio. Se alegrem com quem veio. Amém? Glória a Deus, aleluia. Livro de Neemias, capítulo 3. Tenho eu feito algo que o Senhor Deus colocou no meu coração e me afligiu para trabalhar o livro de Neemias aqui na igreja, nos cultos de ensino e doutrina. Já atribuímos aqui o capítulo 1, também o capítulo 2, e hoje iremos realizar a exposição exegética e bíblica do capítulo 3 do livro de Neemias. Neemias capítulo 3. Aquele que tiver dificuldade de encontrar, no início de nossa Bíblia tem um índice. Busque pelo índice. É o livro do Antigo Testamento. Fica na sequência Esdras, Neemias e Esther. Antes de Jó, na minha Bíblia, 686, não sei se ajuda para os irmãos. Neemias, capítulo 3. Amém, irmão? Estou aguardando, pois é uma leitura longa, é um texto robusto. Eu vou ler o capítulo inteiro, são 32 versículos. Então, é uma leitura robusta e peço calorosamente para que a igreja, após a leitura, permaneça com esse capítulo aberto. E vamos fazer a exposição dele inteira. Amém? E diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3 de Neemias. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com os sacerdotes, seus irmãos, e reedificaram a porta das ovelhas, consagraram-na, assentaram-lhe as portas e continuaram a reconstrução até a torre dos 100 e a torre de Hanael. Junto a ele edificaram os homens de Jericó. Também ao seu lado edificou Zacur, filho de Inri. Os filhos de Racená edificaram a porta do peixe, colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Ao seu lado reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós. Junto deste reparou Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel, a cujo lado reparou Zadok, filho de Bana. Ao lado destes repararam os tecoitas. Os seus nomes, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, e de Mesulão, filho de Bezodias, repararam a porta velha. Colocaram-lhe as vigas e lhe assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. Junto deles trabalharam Melatias, Gibeonita, e Jadom, Meromonita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador da além do Eufrates. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Haraías, um ourives junto dele, Ananias, um dos perfumistas, e restauraram Jerusalém até ao muro largo. Junto a estes trabalhou Refaías, filho de Ru, maioral da metade de Jerusalém.
Ao seu lado reparou Jedaías, filho de Urumafi, defronte de sua casa, e ao seu lado reparou Ratuz, filho de Razabinéias. A outra parte reparou Malquias, filho de Harim, e Rassube, filho de Paat-Moabe, como também a torre dos fornos. Ao lado dele reparou Salum, filho de Boaz, maioral da outra parte para Jerusalém, além de suas filhas. A porta do vale reparou-a Hanum e os moradores de Zanoa. Edificaram-na e assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas e ainda 1000 côncavos da muralha, até a porta do monturo. A porta do monturo reparou-a Malquias, filho de Recabe, maioral do distrito de Bet-Haquerem. Ele a edificou e lhe aceitou as portas com seus ferrolhos e trancas. A porta da fonte reparou-a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Ele a edificou e a cobriu, e lhe aceitou as portas com seus ferrolhos e trancas, e ainda o muro do açude de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da casa de Davi. Aqui a gente vira o texto, existe aqui uma mudança. Depois dele, reparou Neemias, filho de Asbuque, maioral da metade do distrito de Bet-Zur, até defronte os sepulcros de Davi, até o açude artificial e até a casa dos heróis. Depois dele, repararam levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Asabias, maioral da metade do distrito de Keila. Depois dele, repararam seus irmãos, Bavai, filho de Renadade, maioral da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, reparou Ezer, filho de Jesua, maioral de Mispa. Outra parte defronte da subida para a casa das armas, no ângulo do muro. Depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. E depois dele, reparou Meremote, filho de Urias, filho de Cós, outra porção, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. E depois dele, repararam os sacerdotes que habitavam na campina. Depois, repararam Benjamim e Razube, defronte de sua casa. Depois deles, repararam Azarias, filho de Maazéias, filho de Ananias, junto à sua casa. E depois dele, reparou Binui, filho de Renadade, outra porção, desde a casa de Azarias até o ângulo, até a esquina. Palau, filho de Uzai, reparou defronte o ângulo, e da torre que sai para a casa real superior, que está junto ao pátio e cárcere. Depois dele reparou Pedaías, filho de Paróis, e os servos do templo habitavam em Ofel, até defronte da porta das águas, para o oriente e até a torre alta. Depois dele repararam os tecoítas, outra porção, defronte a torre grande e alta, até ao muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte de sua casa. Depois deles reparou Zadok, filho de Imé, defronte de sua casa. E depois ele, Semaías, filho de Secanias, guarda da porta oriental. Depois dele reparou Ananias, filho de Selemias, e Anum, o sexto filho de Zalaf, outra porção depois dele. Reparou Mesulão, filho de Berequias, defronte de sua morada. Depois dele reparou Alquias, filho de Ourives, até a casa dos servos, do templo e dos mercadores, defronte à porta da guarda
até ao eirado da esquina. E o 32, para encerrar, tem uma outra virada. Entre o eirado e a esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Amém? A igreja pode sentar. Permaneçam, pois, por gentileza, amavelmente, calorosamente, eu lhes peço, com este livro aberto, pois vamos trazer uma exposição magnífica desse texto sublime e bastante robusto. Quero aqui fazer uma pergunta aos irmãos. Tenho eu ficado à frente do estudo bíblico da nossa igreja. E após ler essa passagem, esse texto, eu fiquei imaginando, meu pastor Adilson, trazer este texto para um seminário. É bem fácil, né? Nomes tão assim surreais que eu acredito que a gente não colocaria em nossos filhos. Difícil até essa olhada. Amada igreja, é um texto complexo, é um texto difícil, é um texto longo, é um texto robusto. E por que eu trouxe esse livro, Neemias? Neemias é um livro que, academicamente falando, de maneira geral, deveria ser estudado na Academia Brasileira de Letras. Deveria ser estudado nas maiores escolas de gestão e administração humana do nosso planeta. Porque ele fala de liderança. Ele traz aqui alguns segredos, alguns princípios, alguns engates que são base, que se fossem usados em todas as nações, nosso mundo seria melhor. Nossas famílias seriam melhores. Nossas igrejas seriam melhores. Nossas escolas, nossas universidades, nossa sociedade seria melhor. É um texto robusto. É um livro forte. É um livro que confronta a liderança. É um livro que confronta a direção do trabalho. É um livro que confronta os órgãos dos departamentos. É um livro que confronta a nós, como igreja, como servos. Porque Neemias, ele vai até o coração de cada um de nós. E ele nos balança ao ponto de que a gente não consegue permanecer parado. Não consegue permanecer na inércia. A não ser que realmente você não queira. Aí a história é outra. Neemias é um livro escrito no pós-exílio. Ou seja, Deus já havia levantado na Babilônia e feito o seu povo de Jerusalém cativo na Babilônia. Esse povo, após 70 anos, Deus levantou a Pérsia para liberar esse povo. Ou seja, a sua promessa era que o cativeiro fosse 70 anos. E Deus assim o fez, levantando a Pérsia com o rei Dario, invadindo a Babilônia e tomando, por assim, aquele território e assumindo a dominância da Babilônia, as províncias que a Babilônia havia dominado. E uma dessas províncias era Jerusalém. E a partir daquele momento, começou a se instaurar o retorno daqueles povos escravizados pela Babilônia. A Babilônia ela tinha o seguinte hábito, a cultura militar dela e a sua forma de governo. Ela invadia terras, destruía, matava, saqueava, e o povo que restasse, ela levava escravo cativo para a Babilônia. E lá deixava alguns pobres, alguns remanescentes, para que aquela terra não virasse mata e para servir de exemplo a que nenhum outro povo se levantasse contra ele. Outra coisa que a Babilônia fazia, o rei era lei. Não existia lei acima do rei. O rei era a lei. O que o rei dissesse era decreto. Na Babilônia. Aí Deus vai e levanta a Pérsia. A Pérsia tem um confronto ao contrário, invertido. De governança, de mérito, de herança, de terra, de tudo. De cultura e de costumes. Por quê? A Pérsia, ela invadia as terras, fazia-se de província, ou seja, era a sua posse, mas ela não levava o povo cativo, ela trazia de volta ao povo. E por que ele fazia isso? Porque o Império Persa queria cobrar tributo, queria cobrar imposto. Isso casava com o plano de Deus. Então Deus levanta o Império Persa, derruba a Babilônia, automaticamente, pela sua cultura, o povo retorna à sua terra. E esse retorno ele foi trágico. Foram 3 retornos, 3 tentativas.
O primeiro com Zorobabel. Ao chegar Zorobabel, a responsabilidade de levantar o templo, ou seja, a reconstrução espiritual do templo físico, e com ele foram alguns sacerdotes. Chegando lá, ele encontra uma terra assolada, uma terra desolada, o povo em extrema pobreza e grande desprezo, ou seja, miséria extrema e o desprezo terrível. É o tipo da coisa: tu está passando fome, mas eu não estou nem aí para tu. Tu estás precisando de remédio, não estou nem aí para tu. Era esse o desprezo que o povo sofreu. E quem desprezava eles? As nações ao redor. Quem eram essas nações? Eram congênitos, eram primos de herança. Os edomitas faziam limite com eles, com Jerusalém. Quem eram os edomitas? Descendentes de Edom, irmão de Jacó. Ou seja, as descendências de Saul. Os outros, os amonitas, descendentes de Ló, netos de Ló, moabitas e amonitas. Eles eram primos, eles eram congênitos. Ou seja, primos matando um ao outro, primos saqueando a terra um do outro, primos roubando um ao outro. E isso a gente vê até o dia de hoje. Existem outras nações, essas eram as próximas. E nesse contexto, viaja Esdras. E Esdras encontra aquilo que Zorobabel encontrou, uma oposição. Quem era a oposição? Samaria. O governador de Samaria, Sabalat. Ele se levantou contra, porque o povo era misto. O povo de Israel do norte, 10 nações, se misturou com essas nações. Se deram a casamento. E o povo de Deus, ele teria que ser separado. Então, quando Zorobabel chega e quando Esdras chega e encontra essa miscigenação, eles negam a ajuda de Samaria. Automaticamente, Samaria, através de Sanbalat, emite uma carta e manda para o rei da Pérsia. E o rei da Pérsia acredita naquela carta, agradece a informação de que Samaria estava se rebelando, que Jerusalém estava se rebelando, e proíbe as reformas, tanto dos muros como do templo. E é nesse geral, nesse contexto histórico que chega Hanani a viajar 4 meses até Neemias. Neemias, ele não conheceu Jerusalém, ele nasceu na Babilônia, ele nasceu no cativeiro, mas mesmo ele sem conhecer aquele povo de perto, mesmo ele sem ter essa experiência vivenciada, ele sentiu no coração, se pôs nas mãos de Deus para ser instrumento daquela solução. Era uma situação a qual o povo não tinha mais condição de sair. Eram 142 anos de destruição, de muros arribados, de portas queimadas, de extrema pobreza, de fome, de doença, de miséria e desprezo. Não tinha mais jeito daquele povo sair se não fosse a mão de Deus. E Hanani, quando fala a Neemias, Neemias chora, Neemias sente. E é nessa afinidade sentimental, nessa sensibilidade espiritual, que ao saber da situação, ele sente um chamado. Ele sente um chamado, se coloca nas mãos de Deus e fica 4 meses orando. Ele começa orando no mês de Nissan, que é novembro. Ele fica de Nissan até Quisleu, que é março. Dezembro, janeiro, fevereiro e março. Ele fica 4 meses orando aos pés de Deus. E por que ele perdeu tanto tempo orando? E o povo estava há tanto tempo desprezado. Ele não estava perdendo tempo. Ele se colocou às mãos de Deus para ser parte da solução. Ele sabia que ele não ia solucionar. A solução vinha de Deus, mas ele ia ser parte da solução. E naquele período de 4 meses, Deus deu a ele toda a estratégia necessária. A estratégia que Deus deu a ele foi tamanha que ele, após 4 meses, ele entendeu o dia de falar com o rei. Qual foi o dia que ele foi falar com o rei? O dia que a rainha estava no rol. E por que ele foi falar com o rei no dia que a rainha estava com o rol? Diante do rei. Não era normal a rainha estar diante do rei. Ela só vinha se o rei chamasse. Ou se os conselheiros de guerra vissem que o rei precisava da presença da rainha para se acalmar.
O rei estava perturbado, não conseguia mais raciocinar, chama a rainha. A presença da rainha fazia o rei se acalmar. Era costume deles. Na frente da rainha, ele se controlava. Ele segurava sua ira, sua raiva. Porque era a rainha. Era um dia especial. A rainha estava com o rei. Ele escolheu um dia que o rei estava sensível para recebê-lo. A rainha estava com ele. E quando ele chega, ele entra diferente. Ele entra triste. E o rei diz: o que tu tens? E ali começa a estratégia de Deus no coração dele. Ele já entra triste porque sabe que como copeiro não pode falar. Se ele falar sem ordem, ele morre. E ele desperta no rei a vontade de saber o que estava vendo. O rei se pronuncia. E nesse momento, ele salva o rei. Viva o rei. E responde: como pode eu não estar triste se a cidade de sepulcro dos meus pais está assolada? Ele sabia que o rei teria baixado o decreto proibindo a reconstrução de Jerusalém. Ele não usou o nome da cidade. Ele usou aquilo que era sensível ao coração do rei: a ancestralidade. Sepulcro de meus pais estão assolados. Como poderia eu não estar triste? Era algo que era sensível ao reino da Pérsia. Eles eram um povo que cuidavam dos seus ancestrais, da memória dos seus antepassados, e isso fez o rei baixar a guarda. E a partir daí o rei deu tudo o que ele queria, ou seja, 4 meses orando e Deus dizendo: espera o momento, espera o momento, espera a hora, eu estou contigo, espera a hora. Quando o momento chega, Deus enche ele de poder, de unção, de direção, de iluminação espiritual, e ele usa a língua como arma para falar com o rei. Há momentos que a gente espera, há momentos que a gente fala e há momentos que a gente se cala. E há momentos que a gente simplesmente adora. E espera Deus dizer: chegou a hora. E aqui chega o capítulo 3, nesse cenário. No capítulo 3 diz no final do 2 que ele chega à cidade à noite. E após 3 noites dormindo em Jerusalém, ele não conhecia, ele sai para vistoriar toda a cidade e não avisa ninguém. Ele leva alguns guardas e um jumento. Apenas. Vistoria todo o muro, por dentro e por fora, passa pelo vale, passa por toda a área daquela terra. Após ele vistoriar tudo, ele identificar o caos, e Deus falando com ele, ele se volta naquela madrugada, já de manhã cedo, acorda os líderes, manda chamar os líderes, os sacerdotes que foram antes e nada fizeram. E ele diz: é chegada a hora de sairmos dessa vergonha, não vamos fazer nada. E na sequência ele testemunha o que o rei fez com ele e o que o Deus dele fez com ele também. E após o testemunho e após a bronca, eles se juntam. E assim encerra o capítulo 2. E o 3 começa com ele já estando em Jerusalém. Só que aqui a gente começa a perceber que ele utiliza 7 coisas. Ele pega 7 grampos de ferro, 7 ganchos de apoio e 4 princípios administrativos que se usa na igreja hoje. Ou seja, eclesiasticamente falando, a igreja deveria utilizar. Todas as igrejas. E o que é que ele faz? Percebamos que durante os 32 versículos a gente identificou 3 expressões: junto a, ao lado de, depois de e entre. Essas foram as amarras. A base, a trinca, reuniu e não repartiu mais. Junto a, ao lado de, depois de e entre. Vamos na prática. Eu sou chamado para pintar lá fora. Eu venho, armo a minha escada, subo com a minha pintura, com o meu balde e vou pintar. Junto a mim, tem alguém me ajudando. Depois de mim, tem alguém continuando. E entre mim e aquele que está junto de mim, tem alguém limpando
limpando, fechando as brechas. Recebe as amarras que ele criou, junto a mim, depois de mim e entre, fechando as brechas. A gente subiu na velocidade, foi deixando o buraco. Veio alguém entre, fechando as brechas. Essas foram as amarras que Neemias usou e não se rompeu mais. Neemias, por conta dessas amarras, ele se tornou conhecido como o pai do mutirão. Ele conseguiu unir sacerdote, líder político, os maiorais de cada cidade, cidades que não eram de Israel, os tecoitas, cidades que não eram de Israel, mas se encantaram com o trabalho e se envolveram e se voluntariaram. Até quem não era judeu chegou junto para botar a mão. Outra coisa que ele fez: tu mora perto do muro, tu vai trabalhar na frente da tua casa. Ah, mas tem uma determinada parte que não tem residência. Esse povo que veio de longe e que não é judeu, bota eles para lá, porque eles não têm residência, mesmo que eles podem acampar lá. Mas o povo judeu trabalhou na porta de casa. Atravessava a muralha para construir e voltava para casa. Ele economizou tempo, economizou esforço, economizou custo, uniu mais a população. Na hora de tratar da minha família, eu tive chance de, perante a oposição, defender a minha casa, porque eu estava na frente da minha casa levantando o muro de Jerusalém. As amarras, elas brincaram de uma forma que não se soltaram mais. Junto a, ao lado de, depois de e entre. Essas amarras foram muito fortes. Percebam que toda leitura eu fiz questão de enfatizar essas partes. Eu lia mais alto, eu lia com mais força, para que vocês percebessem. Então, amada igreja, atenção para o que acabamos de ler. Não é uma lista de nomes, não. É a planta de um milagre determinado por Deus no coração de Neemias. Não é uma lista de nomes. O isolamento de 142 anos não resolveu a situação de Jerusalém. Foi mais de um século e meio quase. Mas a unidade dessas trancas, junto de, ao lado de, depois de e entre, ou seja, o povo unido, tinha olive, tinha perfumista, tinha pedreiro, tinha de tudo. Ele conseguiu pegar um perfumista que trabalhava com o olfato e a delicadeza de suas mãos para carregar a pedra. Ele conseguiu pegar um olives que trabalhava com design, com ouro, com engastes de ouro, de pedras preciosas para carregar pedra. Não estou falando tijolo, estou falando rocha. Ele conseguiu trazer mulheres, jovens, idosas. As mulheres tiveram grande participação. Não há ministério nenhum levantado se não tiver uma mulher junto para organizar a casa. Não há. Não há. Então, só dessa forma, Jerusalém parou de chorar sobre as ruínas e decidiu carregar suas pedras. O segredo aqui não foi a força de um homem, mas o poder dessas amarras. Porque o nosso trecho de muro hoje a gente vai levantar. O trecho de muro que está na sua vida querendo continuar assolado, hoje você vai levantar esse trecho. Hoje você vai entender. E isso vai ser um memorial de vitória, vai ser um testemunho para a tua vida. Essas foram as amarras que nunca se separaram. Ao lado de, depois de, entre e junto de. Ou seja, ele uniu todo mundo. E essas amarras, elas nos apresentam princípios de gestão de pessoas. Algo que, se fosse aplicado nos governos de hoje, seria magnífico. Por exemplo, o princípio da coordenação. Ele fez toda a coordenação de uma cidade inteira que estava em ruínas. Não era uma cidadezinha, um vilarejo, era uma cidade de Jerusalém. Era um templo, era a casa do rei, era palácio, era açude, era quilômetros e quilômetros de muros altíssimos. As
portas não eram portas de 2,20 metros, não. As portas eram gravadas dentro da rocha. Glória a Deus. Aleluia. Não eram leves, não eram pequenas. As torres altíssimas. Não tem como. É impossível humanamente. E o que ele faz aqui? Ele coordena tudo. Mas antes ele viaja à noite, conforme vimos no capítulo 2, toda a cidade. E quando ele faz essa viagem à noite, a gente entende o primeiro princípio dessa coordenação. Antes de você implantar o cosmos, antes de você trazer à vida o que está morto, você precisa se conformar e conhecer o que está morto. Você precisa se conformar com o caos. Você precisa entender e ser sério consigo mesmo. Está um caos a igreja. A gente precisa mudar. A igreja está desesperadora. A gente, antes de trazer a vida, precisamos nos conformar com o caos. Precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser fiéis à situação. Não dá para fingir que não está acontecendo. E isso ele fez. Nos versículos 3, 6 e 13 a gente enxerga isso. E Neemias responde ao caos com planejamento. Ele planejou diante das portas e trancas e ferrolhos. Ou seja, junto de, ao lado de e entre. Ele planejou com essas amarras. E depois a gente percebe que ele utilizou a estratégia da proximidade. Ele não colocou a pessoa de um lado do sul para trabalhar no lado do norte, do lado do oriente para trabalhar no lado do ocidente. Não, a pessoa trabalhou na frente de casa. Na frente da porta da sua casa. Por quê? Está trabalhando e tem a esposa cuidando dele. Ele está se alimentando. E ele está trabalhando e vigiando a própria casa, porque a cidade estava segura, podia ser atacada. E ele ali está dizendo, eu me preocupo com vocês. Fiquem perto de suas casas. Protejam suas famílias, suas esposas e filhos. Levantem a cidade, mas protejam suas casas. Ele usou como método reparar de frente sua casa. Quem mora perto protege com mais zelo. E a reconstrução começa onde você vive. Começa dentro de casa. Não começa na igreja, começa dentro de nossas casas. Isso ele nos indica que antes da gente estar no altar, o nosso culto começa em casa. Com a consagração, com a oração, com a leitura, com a reflexão, com a busca ao Deus aqui, a gente veio entregar. A gente não vem receber. O culto hoje está invertido. A gente vai para receber. O culto virou palco de entrega de bênção. E Deus não é isso. Deus não é anotador de bênção. Tirador de pedido. Outra coisa na coordenação que ele fez, a harmonia ministerial. A gente vê isso no verso 8, no versículo 8. Que harmonia ministerial é essa? Ele colocou pessoas de autoridade e de várias profissões da alta sociedade à disposição para carregar a pedra. E não foram obrigados, eles se dispuseram a fazer. Ourives, perfumistas, à disposição da obra bruta do reino. E com responsabilidade superior e técnica a eles. Neemias estava acima deles supervisionando. Eles, como autoridade, se sujeitaram a outra autoridade. E não estavam acostumados a isso. Mas o coração quebrantou e disseram, vamos. Se uniram. Ou seja, quem está aqui não é o diácono Paulo, quem está aqui é o servo. Quem está aqui não é o pastor Manuel, é o servo. Quanto mais degrau, mais servo. Quanto mais degrau, mais dedicação, mais trabalho, mais serviço, mais depoimento, mais testemunho. Deus cobra de quem mais ele dá. Deus não habita onde há confusão. Ele prospera onde há disposição para ser feita a obra. Se você organizar o que está nas tuas mãos hoje, Deus ele vai desamarrar o que está nas mãos dele. Porque a obra é dele. E se você aceita esse desafio de ser um reconstrutor de Deus, levante agora suas mãos e diga glória a Deus. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Como Neemias fez, eis-me aqui, Senhor. Por 4 meses ele aguardou a hora de sair para trabalhar.
Mas também não basta a gente ter o mapa na mão, não basta a gente saber diagnosticar o problema. Se não houver gente disposta a colocar o pé no chão, a colocar o pé na pedra bruta, a coordenação organiza o trabalho, mas a cooperação de todos, harmonicamente, ministerialmente, independente de se é o porteiro, se é o pastor, todos unidos, a obra anda. Um outro princípio que ele usa, cooperação. O primeiro é da coordenação, o outro é da cooperação. Ou seja, ele venceu a inércia, ele venceu a paralisia, ele venceu a omissão. Aqueles que não estavam fazendo nada acordaram. E por que fizeram isso? Ele usou 3 coisas. A liderança pelo exemplo. Ele foi líder pelo exemplo. Ele primeiro foi fazer, depois ele organizou. Mas ele primeiro foi. Ele primeiro botou a mão, ele primeiro botou os pés, ele primeiro se movimentou. Ele não deu ordem para ser feito, ele disse, vamos comigo. E a gente vê isso no versículo 1. Ele contagiou o sumo sacerdote com a atitude dele. O versículo 1, a primeira obra, o início. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes, foi o primeiro a se motivar com a atitude dele. E disse, vamos. E com a atitude do maioral dos sacerdotes, os outros sacerdotes se juntaram e foram também. Ou seja, começa no altar a reforma, a reconstrução, a implantação, o crescimento, o nascimento de novas igrejas. Começa no altar. Não começa na nave da igreja, começa no altar. Começa no coração do pastor. Começa Deus falando com o anjo da igreja. Outra coisa que ele fez na cooperação para vencer essa paralisia, a inclusividade. Ele se utilizou, por exemplo, de Salom e suas filhas. Ou seja, mulheres, jovens, idosas, elas não ficaram fora do trabalho. Elas não foram colocadas de canto. Elas tiveram sua participação. Glórias a Deus, aleluia. Como foi a participação delas, a Bíblia não relata, mas elas botaram a mão na pedra. Também. Outra, a resiliência versus a omissão. O que é isso? Por exemplo, versículo 5. Os nobres de Tecoia se omitiram. Ou seja, os ricos, os sacerdotes, os juristas, comerciantes, políticos, os principados, eles se omitiram, eles não quiseram. Eles viram a obra andar e simplesmente se negaram. Negaram não a obra, negaram a Deus. A Bíblia é clara. Negaram ao seu Senhor. Negaram ao serviço do seu Senhor. Mas a omissão dos líderes de Tecoia não segurou o povo de Tecoia. Tecoia é a cidade do profeta Oséias. A cidade do profeta Oséias teve esse histórico. Os líderes, na época, a governança, os principados, se negaram a participar da obra do Senhor. Mas o povo recusou a omissão do líder que foi. Foi rebelião? Não. O líder se sujeitou a não querer a obra de Deus. E eles disseram, se vocês não querem, não tem importância, a gente quer. E eles foram. Ou seja, não pare a obra por causa daqueles que se recusaram a aparecer. Não pare a obra por causa daqueles que se recusaram a carregar pedra. Não pare a obra porque hoje não veio ninguém cavar poço, meu pastor. Não pare essa porta, meu pastor Eva. Se chegar o dia que a senhora abrir, simplesmente fala assim, olha o pastor. Se alegre com quem está, não se entristeça com quem não veio. A omissão é eles e Deus. E a felicidade é a senhora e Deus, aqui, na obra, cavando poço, carregando pedra, juntando entulho. E contando com quem segurar na sua mão e se alegrando com quem segurar na sua mão. Isso eu digo de coração, está descendo aqui, rasgando meu coração para a senhora. E é bíblico. Os
jovens de Tecóia se omitiram, negaram, não queremos a obra do nosso Senhor. Está na Bíblia, versículo 5, eu vou ler. Ao lado destes repararam os tecoitas, ou seja, o povo. Ponto e vírgula. Os seus nobres, porém, não se sujeitaram ao serviço do seu Senhor. A liderança se omitiu, mas a igreja se levantou e foi. O reino de Deus ele não avança pela força dos que se omitem, mas pelo fervor dos humildes que se dispuseram. Quem tem as mãos de seda não constrói história. Perfumistas, ourives, têm mão de seda, mas se dispuseram a calejar suas mãos. E quem tem calos nas mãos, reconstrói nação. Imagina plantar igreja. Ou seja, repitam comigo, igreja, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, eu não vou parar. Por causa de quem não quer carregar pedra. Quando todos decidirem cooperar, o trabalho deixa de ser um peso. Quando todos decidem cooperar, o trabalho deixa de ser pesado e passa a ser um legado. Deixa de ser um tormento e passa a ser um legado, uma história, um fato. Marca tempo. Ganha um selo na história. Neemias nos mostra que Deus não apenas quer o muro pronto. Neemias não quer só, dona Eva, quer só para 10 igrejas, não. Ela quer a igreja feita conforme a vontade dele. Com um povo que está disposto a trabalhar e servir a ele. Então se agarre nas mãos de quem segura na sua mão. E não se entristeça com quem não está presente. Deus valoriza e aprova a cada mão que carrega uma pedra. Cada mão que carrega uma pedra. Não precisa ser todas, basta uma. Basta uma pedra. O terceiro princípio que Neemias utilizou para levantar essa cidade de Jerusalém. Ele valorizou as pessoas. Ele valorizou as pessoas. Percebam o que eu disse no começo. O texto ele é robusto, ele é cheio de nuances, ele é complicado, mas quando a gente jejua e diz Deus me revela, olha o que ele desce. Olha o azeite de Deus aqui para nós hoje. O azeite de Deus está descendo e está emanando para toda a igreja aqui. É Deus dizendo, construa porque eu estou com vocês. Eu estou contigo, vamos em frente. Ele valoriza aqui o capital humano, ele valoriza as pessoas, o ser humano. E dentro dessa valorização do ser humano, ele utiliza aqui nesse texto inteiro, ele fala cada um pelo nome. O cristão tem a mania de quando se torna cristão, perde o nome. É irmão, irmã, diácono, pastor. Perdeu o nome. A gente não tem nome mais, é só título. E ele nos ensina aqui, tem nome. Tem título não, é nome. Ele tinha ourives, ele tinha perfumista, ele tinha maioral, principados, políticos, homens nobres e ricos. Mas ele, todos eles, do pobre ao rico, foi chamado pelo nome. Não foi pelo título. Os 32 versículos ele chama cada um pelo nome da família. Deus registra nossas identidades. Ele não registra número, não registra estatística, não. Você não é número para Deus. A senhora não é número para Deus, minha irmã. Você não é número para Deus, meu irmão. Você não é número para Deus. Você não é estatística para Deus. Você é um cooperador com o nome registrado no céu. É isso que você é para Deus. Cada um que aqui está. Cada um que aqui se levantou, se dedicou e se dispôs a estar aqui hoje. Você não é número, você é um cooperador para o reino de Deus. E o seu nome está escrito no livro de Deus.
mostra isso. Valorize os nomes, chame cada um pelo seu nome. Não tem título, é nome. Ele também valoriza as pessoas que trabalham no sujo. Baruque, versículo 20. Ele diz assim: depois dele, reparou com grande ardor Baruque, filho de Zabai, outra porção, desde o ângulo do muro até a porta da casa de Eliasibe, o sumo sacerdote. Perceba o seguinte: essa pessoa aqui, Baruque, perceba que aqui no 20, ele aparece levantando outra porção. Ele já tinha feito algo, agora já está na segunda parte, no segundo trecho. Ele fez com grande ardor. E por que ele fez com grande ardor? Porque ele levantou a porta do monturo. A porta do monturo é a porta do lixo. Ninguém queria ele que se levanto. A porta do monturo é a porta do lixo. O lixo da Jerusalém inteira passa por aquela porta. É uma porta suja. É uma porta que não tem condição de você estar lá dentro. E aqui no 20 ele diz: depois dele reparou com grande ardor Baruque outra porção. Ele já tinha levantado a pior porta e partiu para outra porção. Ele podia ter dito: eu já fiz o pior, agora com vocês. Mas ele seguiu, ele levantou a pior porta e foi para outra porção que também era de muita dificuldade. Ou seja, valorize as pessoas. Aqui ele destaca Baruque. Mas quantos Baruques não há aqui na nossa casa? Quantos Baruques não estão aqui anônimos, sentados, esperando assim: irmão, irmã, vem me ajudar. Quantos Baruques estão esperando Deus falar no coração da nossa pastora Eva, no coração do nosso pastor Manuel? Quantos Baruques não estão sentados aqui na igreja dizendo: vem, se levanta, vamos comigo? Sentados, largados, e ninguém chama. Valorize quem transcende, quem ultrapassa a barreira. No versículo 27, o povo de Tecoa, aquele povo que os nobres se recusaram. O povo de Tecoa trabalhou 2 trechos, assim como Baruque. Vejamos o versículo 27. Depois que repararam os tecoitas, outra porção, defronte a torre grande e alta, ou seja, pegaram a torre mais alta, até o muro de Ofel. Para cima da porta dos cavalos, repararam os sacerdotes, cada um defronte a sua casa. Sabe aquela história? Tem pessoas que levantam um tijolo, tem pessoas que levantam 500 metros, mas todos têm o seu valor. Todos. Há quem faça apenas 1 metro de parede pintada, mas há quem faça 10 metros de laje. Cada um na sua disposição, cada um na sua limitação, mas todos têm valor. Todos têm o seu nome registrado no livro de Deus. Todos. Não é quem faz mais ou quem faz menos, é quem faz de coração. Valorize as pessoas que ultrapassam limites, que transcendem limites, que não se apoiam nas suas limitações. Elas dizem: é difícil, mas vamos. Deus é conosco, vamos. E Deus está procurando. Ele não procura só pedreiro, não. Ele está procurando adoradores que saibam carregar pedra. Hoje em dia o pessoal quer estar sentado dando glória. Ninguém quer botar a mão no tijolo, não. Ou seja, o seu fervor no anonimato, não é no estrelismo, é no anonimato, é o que garante o seu nome no memorial de Deus. Ou seja, na eternidade. Então, meus irmãos, proclamem junto comigo agora: o meu trabalho não é em vão. O meu Deus está registrando o meu nome. Glória, aleluia. Deus está
está olhando para o sacrifício de cada um que aqui está. E não é só aqui na igreja, é na sua vida cristã inteira, em casa, no trabalho, na rua, em todo lugar. Você não é cristão aqui, lá fora não é. Não, você é cristão em todo lugar. Deus valoriza o obreiro, mas o obreiro precisa saber aonde pisa. Para que a sua aprovação de Deus se torne vitória visível, nossa comunicação precisa ser inabalável. E esse é o último princípio que Neemias usa, a comunicação. Uma comunicação direta, objetiva, simples, fácil, todo mundo entendeu, não ofendeu ninguém, todo mundo recebeu. Por exemplo, a palavra não tem que ser pregada para ofender, a palavra não é para ferir, a palavra é para purificar, para ensinar, para edificar, para aconselhar. Ela não é para ferir, não é para machucar. É claro que ela nos confronta e automaticamente a gente se conserta. Mas o objetivo de quem prega não deve ser ferir, deve ser alertar, abrir o olho, ensinar, ajustar, chamar para junto, com amor, justiça e mansidão. Porque essa palavra, antes de eu passar aqui, a primeira cacetada foi minha. Não se engane. Não se engane, a primeira porrada foi minha. Para vocês terem uma ideia, eu só dormi 2 horas. Eu dormi 5 e acordei às 7h30. Para você ver como a palavra choca. A primeira porrada veio em mim, tirou meu sono. Esse é o Deus que a gente ama. E esse último princípio da comunicação, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele alinha os limites. Ele comunica o seu limite, ele comunica até onde você pode ir. E é algo que a gente precisa entender. E eu clamava a Deus para que 3 pessoas estivessem aqui hoje. 3 pessoas Deus me mostrou. Essas 3 eu quero que você fale. Mas não vieram. Ele alinhou através da comunicação o limite de cada um. A sua obra vai até aqui. A partir daqui é teu irmão. Respeita teu limite. A tua obra começa depois do pastor, não é antes do pastor. Eu não posso chegar em casa e dizer, Deus falou comigo, e trazer uma coisa para a igreja e colocar no meio do culto sem antes dizer, meu pastor, Deus falou comigo, tome aqui, ore, confirme, se for do coração de Deus no seu revelar, o Senhor implanta. Amém? Amém. Deus fala com todo mundo, mas a ordem de implantar vem dele. E por isso eu estou dizendo, estou sendo bastante claro. Eu queria 3 pessoas aqui para ouvir isso. Estou sendo bem claro. Eu queria 3 pessoas aqui para ouvir eu dizer isso. Porque é Deus que está querendo que faça. Ele está querendo que escute. Cada grupo sabia exatamente o seu ponto onde começava e cada grupo sabia onde terminava a sua parte. Junto de, após e entre. Ninguém passou do junto de, ninguém passou do após e ninguém passou do entre. Cada um ficou no seu. Para que vocês tenham uma ideia, eram 40 grupos. Ele dividiu 40 grupos de trabalhadores. Ele coordenou 40 grupos de pessoas. Era um mulherão. Cada grupo eram muitas pessoas. Centenas, milhares de pessoas. E cada grupo ficou junto a, depois de e entre. Cada um sabia o seu limite, cada um respeitou a sua parte, ninguém ultrapassou parte de ninguém, e ninguém ficou com raiva de ninguém por causa disso. Simplesmente obedeceu a ordem de Neemias, como quem obedece a ordem do pai. Ou seja, a clareza da ideia evita conflito, não deixa lacuna aberta, não deixa brecha. Esclarece exatamente o que cada um tem que fazer. O segundo ponto da comunicação, o elo de fechamento. O fechamento foi geral. A comunicação fluiu de porta em porta, de porta em porta, de porta em porta. A gente tem aqui 9 portas ao redor da cidade. A comunicação começou no sumo sacerdote e passou de porta a porta, de porta a porta, de porta a porta. E como é que ele sabe que passou de porta a porta? Porque começou na primeira e a última chegou
porta em porta, de porta em porta, de porta em porta, até chegar do outro lado. E o sacerdote confirmou que essa foi realmente a minha ordem. Vamos fazer. Começa no altar e termina no altar. Começa com Deus, termina com Deus. Começa com o pastor e o pastor e termina com o pastor e com a pastora. Não é o obreiro que tem que meter a mão, não. É pedir autorização. É saber se Deus revelou. Ou seja, a tranca do respeito. Ninguém ultrapassou o limite de ninguém. A brecha foi selada. Não houve ruídos. Conversa de corredor. Rádio povão não existiu. Uma brecha aberta é um convite para o inimigo. Mas o muro unido é uma sentença de derrota para o inferno. A brecha aberta é um convite para Satanás entrar. Mas a igreja unida é a derrota de Satanás. É uma sentença para a derrota de Satanás. Sozinhos somos alvo. Sozinho a gente é alvo, a gente não consegue ser forte em casa. Precisamos estar aqui para ter revestimento. Revestimento do ciclo de oração, revestimento da comissão que toda semana está orando por a gente. Não somos um corpo isolado. Não devemos deixar brecha. A gente não é um corpo isolado. Eu não estou só, nossa irmã não está só, nossa irmã Télia não está só, nossa pastora Eva não está só. A gente não é um corpo isolado. Precisamos fechar essa brecha. E se a comunicação fluiu e os mundos se uniram, é hora de olhar onde tudo começou. E por fim, toda a grande obra não é a glória do construtor. A grande obra é o legado que a gente deixa para a glória de Deus. Toda grande obra não é a obra de quem está aqui botando a mão na massa e carregando pedra, não. É para a glória de Deus. E eu vou finalizar agora. Neemias, capítulo 6, o versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. A obra acabou em 52 dias, no mês de agosto. 52 dias ele levantou uma cidade que estava há 1 século e meio, 142 anos destruída. Esse foi o resultado das trancas que ele levantou e que não se soltaram mais. Junto de, após de, entre. Essas trancas são a união da igreja. Junto com o meu pastor, após o meu diácono. Depois da igreja, depois da comissão orar, percebe como tudo se encaixa? E eu não posso sair para evangelizar se eu não oro. Depois de, oro primeiro. Eu não posso colocar um símbolo na igreja se eu não apresento ao longe da igreja. Depois de. Essas amarras são cruciais para toda a igreja. Junto a, ao lado de, depois de e entre. Eu estou junto do meu pastor, mas entre nós tem alguém ajudando, fechando brecha. A gente pode passar rápido e sem querer se esquecer de algo. E ele deixou alguém na retaguarda, olha, vai na retaguarda fechando. Cada um sabia o seu papel, ninguém ultrapassou o limite de ninguém. Ou seja, a reconstrução ela termina no versículo 32, que é exatamente a porta que começou tudo. A porta que começou, versículo 1. Dispôs-se Eliasib, o sumo sacerdote, com os sacerdotes e seus irmãos, a reedificarem a porta das ovelhas. O último versículo, 32. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas.
Começou no sacerdote e terminou no sacerdote. Começou com Deus, terminou com Deus. Começou no altar, terminou no altar. Consagrou antes de ir, consagrou quando voltou. Apresentou quando foi, apresentou quando chegou. Ofertou quando saiu, ofertou quando chegou. Começa no sacerdote e termina no sacerdote. Começa no altar, termina no altar. Ou seja, os líderes prontos para inspirar, prontos para dar exemplo, prontos para seguir adiante, segurar na pedra e fazer esse povo levantar. E os membros, após esse relato, os membros já identificaram qual é o mundo que vocês podem e conseguem levantar? Qual contribuição cada um de vocês consegue dar? Glória a Deus, aleluia. Igreja, vamos fechar as brechas com as amarras da unidade. Junto, de, após e entre. Amém? Deus abençoe a igreja. Amém. Pastor Manuel.